qual é a sexta dimensão? Tá? A quinta dimensão é o multiverso, eu falei para vocês. Então, o que é o multiverso? O conjunto de vários universos. Para a sexta dimensão é o omniverso. Omni. Omni como O-M-N-I-V-E-R-S-O-N. S-O-E. Ok? O multiverso. Ok? Perdão que eu estou dizendo pensando em inglês e me sai em português. Ok? Então, o importante é o seguinte: o omniverso, tá? é um conjunto de todas as outras realidades que existem. Eu vou agora, antes de falar no omniverso, eu vou retornar à primeira dimensão. Eu falei para vocês que o ponto fractal é feito de algo, ok? Então, o que o ponto fractal é feito? Ele é feito de uma partícula chamada um cronotron. E o que é um cronotron? Física quântica descobriu que o tempo não é uma medida. O tempo não é uma coisa simbólica. O tempo não é uma figura. Tá? O tempo é uma energia. Então, chama-se energia cronal. Energia cronal é feita de metapartículas. Essas metapartículas são chamadas cronotrons. Então, basicamente, o cronotron é a matéria que produz os fractais. Os fractais são a essência de tudo que se conhece em todo o multiverso. Ou seja físico, seja etéreo, ou seja energético, tudo isso é feito de quê? De fractais. Ok? Então, agora vamos pular de volta para a quarta dimensão, que eu não mencionei antes. Então, qual é a quarta dimensão? A quarta dimensão é o chamado cronoverso. O que é o cronoverso? O cronoverso é o universo que envolve tudo que existe. O multiverso é parte do cronoverso. E até mesmo o omniverso é formado pelo cronoverso. E vocês vão dizer, espera um momentinho. Então, por que o cronoverso é a quarta dimensão? Porque ela não é a sexta. Tá? Porque existem diferentes pontos no omniverso, que é a sexta dimensão, que eu vou explicar para vocês. Pontos que são muito mais complexos e muito mais poderosos do que o próprio tempo. Ok? Então, a gente reviu a primeira dimensão, que é um ponto fractal, a segunda dimensão, tá? Que são uma ligação entre dois pontos, formando a figura plana, e a terceira dimensão, que é a altura, densidade e profundidade. A quarta dimensão, que é o cronoverso, a dimensão do tempo. A quinta dimensão é o multiverso. E qual é a sexta dimensão? É o omniverso. O omniverso é importante porque ele engloba um multiverso dentro dele. E dentro do multiverso se encontram todos os universos, incluindo o nosso. Agora, o que faz o universo tão importante? O que faz o universo importante é a existência da própria realidade depende dele. E como assim? Vocês vão encontrar o chamado necroverso. O que é o necroverso? O necroverso é o universo da morte. A morte não é uma coisa definitiva, porque no universo nada se perde, tá? Nada se cria, tudo se transforma. Então, o necroverso é onde as nossas almas são levadas primeiro. Então, quando elas são levadas lá, vocês vão dizer, espera um minutinho, você está falando de almas, está falando de como você sabe dessas coisas, como que alguém sabe dessas coisas. A informação de onde isso veio é muito complexa e eu, infelizmente, não tenho a liberdade de divulgar. Mas eu posso dizer para vocês que a fonte disso é algo absolutamente correto, algo absolutamente seguro. A informação que estou dando para vocês é perfeitamente fundamentada. Não existe nenhum tipo de crença personal, não tem nada a ver com religião,
não tem nada a ver com o que eu acredite ou deixe de acreditar, mas simplesmente com os elementos de informação, ok? Então, o necroverso tem uma função. Quando ele recebe a alma humana, quando chega ali, vamos primeiro explicar como funciona o ser humano. Nós temos 3 partes básicas. A primeira parte, tá, é a alma humana. A alma humana, então, vamos fazer uma analogia disso. Imagine que você tem um sistema de computação e tem um operador que está operando o computador. Então, a alma humana é o operador do computador. E logo depois tem a mente. O que é a mente? A mente, no caso a mente humana, simplesmente é o programa que o computador está girando. Então temos, tá, o programador, que é a alma, temos o programa, que é a mente, onde está a memória, onde está os desejos, onde estão as ideias, onde está o pensamento humano. Tá? E depois temos a terceira parte, tá? Que seria o corpo do computador, que é o nosso corpo físico. Então, o nosso corpo físico é o que está produzindo, tá, a capacidade de fazer tudo isso. Ok? Vocês estão me escutando bem todos? Parece que eu fiquei frisado por um momento. Sim, tá tudo normal, professor. Tudo bem? Então tá. Tudo bem. Então, o necroverso, a função do necroverso é quando a alma chega, ela tem que fazer uma coisa. Quando a alma chega, ela chega com todas as memórias, com todos esses pensamentos. Então, a função do necroverso é reciclagem. O que é reciclagem? Ele vai tomar todas essas memórias e vai guardar essas memórias, guardar essas experiências, guardar esses sentimentos e vai transmitir para o que a gente chama de arquivo acásico. Então, o arquivo acásico é simplesmente como uma espécie de centro de informação, onde toda a informação é dada. Quando eu falo isso, eu não estou me referindo simplesmente à alma humana, mas estou dizendo a alma de qualquer ser, incluindo seres de outros mundos. Quando eles morrem, eles passam por um mesmo processo. É um processo. Agora, vocês vão me perguntar, pera um momentinho, para que eles têm que retirar as memórias de uma pessoa? Aí entra outra parte. Vimos o necroverso. Agora existe o vitaverso. O que é o vitaverso? O vitaverso, o necroverso é o coletor de almas. O vitaverso recebe essas almas que já estão recicladas, ou seja, elas estão limpas, elas não têm memória. Por que elas não devem ter memória? Porque no vitaverso é onde elas são preparadas para retornar num ciclo de continuidade, como toda energia funciona. A energia é um constante estado de fluxo, uma constante estado de movimentação. Então, vocês vão dizer, pera um momentinho, então não existe o céu, não existe o paraíso? Como eu vou explicar? Tudo isso é parte da fé de uma pessoa. E, de repente, a função de tempo, o tempo que eles estão no necroverso, para nós pode ser uma fração, mas para eles pode ser uma eternidade. O tempo como funciona lá não é o tempo como funciona aqui. O tempo passa de uma forma diferente lá. E vocês vão dizer, pois não é possível acessar o necroverso? Sim, é possível. Então, existem casos onde certos médiums, onde certas pessoas são capazes de acessar diretamente o necroverso e acessar diretamente espíritos verdadeiros. Mas, normalmente, não é o caso. Não é o caso. Ok? Então, estamos no seguinte. O vitaverso, quando recebe essa alma reciclada, o que faz? Ele vai preparar essa alma, então, para um outro lugar. Se você é humano, você vai dizer, bom, vou voltar para a Terra de onde eu vim. Ou não necessariamente. Normalmente, você tem 85% de chances de retornar na mesma Terra de onde a gente veio. Mas se com 15% de chances, a gente vai parar num outro lugar.
E a mesma coisa se aplica a outros seres. Outros seres que nasceram em outros mundos, foram reciclados e quando voltaram para a Terra, voltaram como humanos. Daí se tira as chamadas crianças índigo. As crianças índigo são a prova viva de que isso passa. Ok? Então, vimos o netroverso, vimos o vitaverso. Existem agora as chamadas realidades ocultas. O que são as realidades ocultas? São onde esses seres estranhos, exóticos, essas entidades transdimensionais existem. E vamos falar dela agora quando entra na questão transdimensional, onde se inclui, no capítulo à parte, o povo das sombras. Ok? Então, elas estão dentro das chamadas realidades ocultas. Existem as realidades divinas. E o que são realidades divinas? As realidades divinas são de seres, eu posso dizer, que são complexos. Eles existem num sistema de caos e ordem. Então, a gente vai encontrar de tudo. As chamadas aparições angelicais, você vai encontrar as questões demoníacas. Tudo isso você vai encontrar dentro das realidades divinas. Vamos dizer, tem divino em algo que seja demoníaco? Porque essa que é a história, são dois lados da mesma moeda. Porque não existiria o bem se o mal não existisse. Existe um equilíbrio em tudo isso. Um equilíbrio que não sou eu, que não sou ninguém para decidir como esse equilíbrio deveria ser. Mas simplesmente esse equilíbrio é parte de tudo isso. Ok? E isso é parte das chamadas realidades divinas, que são tanto caóticas como elas são da ordem. Tanto elas são da luz como são da escuridade. Tudo isso depende. E, finalmente, temos uma que é a chamada a parte proibida, que são as realidades sagradas. Aí é onde se encontra o Criador. E aí ninguém sabe. Existe um terreno que ninguém tem autorização para entrar e ninguém pode, em nenhuma forma, se misturar nessa área. Essa área é só para o convidado. Se a idade sagrada te chama ou te contata, isso é com eles, mas você não tem acesso nem tem conhecimento de como funciona isso. Ok? Bom, vimos então. Essas são as partes de todo o universo como a gente conhece. Vou recapitular mais uma vez. Temos a primeira dimensão, que é um ponto fractal. Temos a segunda dimensão, que é a conexão de dois pontos fractais formando uma figura plana. Temos a terceira dimensão, que é a altura, densidade, profundidade. Temos a quarta dimensão, que é o cronoverso, a dimensão temporal. Temos a quinta dimensão, que é o multiverso. E temos a sexta dimensão, que é o omniverso. Então, o omniverso está englobando o multiverso, a primeira dimensão, a segunda dimensão e a terceira. Porque a quarta, o cronoverso, ele está em conjunto com o omniverso. Todos eles se compartem. Ok? Então, vimos os universos. Então, compreendemos como funciona